Olá, boa noite a todos. Meu nome é João Batista, sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia e hoje é a aula do componente de mudanças climáticas, tá? E mitigações e adaptações. Tá bom? A aula de hoje é a aula 7, hoje é dia 13 de janeiro de 2025, 7 horas e 13 minutos da noite, tá? Então, a aula é sobre os impactos e alterações no uso e ocupação do solo e das mudanças climáticas, né, nos recursos hídricos do extremo sul da Bahia, tá bom? Eu vou solicitar, como é uma aula, então, quem tiver, os alunos, vocês podem me intervir via chat, tá, ou abrir o áudio para fazer qualquer pergunta no decorrer dessa aula, tá bom? Então, vou começar aqui, passando os slides. Vocês querendo me interromper, por favor, me interrompam, tá bom? Vou passar aqui rápido. A aula de hoje ela é fruto também de pesquisas geradas pelo programa de pós-graduação em Ciência e Sustentabilidade daqui do campus do CPF, tá? da Universidade Federal do Sul da Bahia, da UFSB. Então, para vocês que estão ainda na graduação e desejam fazer um mestrado, tá? Um programa de pós-graduação em Ciência e Sustentabilidade, é uma opção, tá? Inclusive, tem alguns alunos da Ilha de Ciências que estão fazendo mestrado, terminaram a Ilha de Ciências e estão fazendo mestrado. Tá? De cabeça, assim, eu lembro da Kaline, certo? Então, para quem quiser fazer, nós temos 3 linhas de pesquisa, né? Recursos de pastoris, recursos naturais e ambientais, relações socioambientais, tá bom? Tem uma duração de 24 meses, tá? Então, aqui tem algumas fotos de algumas ações do mestrado, tá? E hoje nós temos uma turma que ingressou, a primeira turma ingressou em 2021, né? Nós somos 32 mestres até hoje, temos mais de 95 produtos bibliográficos, né? 51 discentes, 26 projetos em andamento, né? 22 docentes, 17 permanentes, inclusive alguns docentes que atuam muito na Ilha de Ciências, né? Que é a professora Débora e a professora Taína, que é a coordenadora da Ilha de Ciências, tá? 57 estudantes matriculados, né? Nós tivemos 3 alunos estrangeiros, tá certo? 6 pós-doutorandos. Temos hoje 10 bolsas de mestrados ativas, tá, no programa, tá bom? Hoje a bolsa está em torno de, se eu não me engano, R$ 2.100, eu acho, tá? Então, o edital já fechou, tá? Porque aqui, tá, atualizei aqui. Eu sempre gosto de frisar que essa aqui é uma equipe de trabalho, né, que a gente vai promover alguns resultados dessa equipe de trabalho. Então, os resultados que estou passando aqui não são só da minha força de trabalho, mas sim de uma equipe por trás dessa força, né? Então, nós temos vários professores envolvidos, inclusive fora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Tá? Então, ali estão os docentes envolvidos e estudantes também, né? Alguns dos estudantes, como o Williams, que é estudante da Ilha de Ciências aí, tá bom? E aqui alguns projetos que foram desenvolvidos, né, durante o percurso para desenvolver os resultados que eu vou apresentar agora para vocês, tá? Eu gosto de frisar o seguinte: a gente não está, no caso aqui, a gente vai mostrar resultados de pesquisa, a gente não está fazendo revisão bibliográfica, a gente não está revisando relatórios do PCC, nada disso. A gente vai apresentar dados reais nossos, não é previsões, nada. São dados reais que nós tivemos aqui no extremo sul, tá? Tanto inclusive da mudança de uso do solo, tá bom? O impacto que isso está tendo nos recursos hídricos aqui no extremo sul e os impactos das mudanças climáticas, principalmente na questão dos recursos hídricos, tá? São fontes de resultados nossos, tá bom? Então são dados consolidados, não são previsões, tá? Esses resultados aqui, certo? Aqui tem alguns produtos financiados, né? Produtos quantitativos gerados. Antes de iniciar, gostaria de saber se tem alguma questão anterior ao início
explanação dos resultados aqui. Esqueci de desejar um feliz 2025 a todos, né? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim, o áudio está ótimo, professor. Não deixa numa sessão espírita, não, tá? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tá. Desculpa a brincadeira se alguém for espírita, tá bom? Mas, por favor, vamos interagir, tá certo? Então, vai falar um pouquinho do projeto de uso e ocupação do solo do território unitário do extremo sul da Bahia. E ele foi um marco inicial para a gente tentar entender como é que estavam os movimentos aqui de uso do solo, daqui os processos de expansão da agricultura, redução da vegetação nativa, expansão do eucalipto, migração da pecuária, que traz impactos importantes e é uma atividade econômica muito importante aqui para a região. Então, 3 municípios compõem o território do extremo sul da Bahia, que são Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhem, Jucuruçu, Lagedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda, tá bom? A fonte dos dados que nós utilizamos para executar esse projeto, tá? Que já está publicizado os resultados, tá bom? A gente utilizou o monitoramento independente da cobertura florestal do extremo sul da Bahia, né? Que é do Fórum Florestal do Extremo Sul. Nesses dados foi feita uma classificação semiautomática, né, das imagens, imagens providas do sensor TM, do satélite Landsat, e a bordo do satélite RapidEye. Tá bom? Os dados vieram para a gente em formato shapefile. Nós processamos os 3 municípios, os dados dos 3 municípios, nós analisamos os anos de 90, 94, 2002, 2006, 2013, 2018, 2022. Tá? Os dados foram processados no QGIS e no ArcGIS. Tá? Quem tiver interesse nesse tipo de trabalho, tá? Eu ministro um componente que chama Sistemas de Informação Geográfico, tá? E a gente trabalha com esse tipo de informação, ou seja, basicamente fazer mapas, certo? Então, quais foram as principais alterações que nós tivemos do uso do solo? Não vou passar os resultados todos dos trabalhos, mas vou passar os pontos mais importantes que nós tivemos, tá? Entre 90 e 2022, nesses 13 municípios, tá? E os dados são de 2022, tá bom? Analisando principalmente aqui. Os municípios com maiores áreas de eucalipto em 2022, tá? Põe Nova Viçosa, ou seja, 51% do município é eucalipto, cobertura de eucalipto. Mucuri, Caravelas, né? Alcobaça, certo? E a gente tem uma tendência dessa cultura das áreas de eucalipto permanecerem mais ou menos estáveis, elas não estão se expandindo nesses municípios, elas estão mais ou menos constantes. Tá? Não sou contra a cultura do eucalipto, tá? Eu acho que aqui na região a gente tem uma demonização muito grande em relação ao eucalipto. Eu acho só que a gente tem que dar uso ao solo, mas acho que precisa ter meios produtivos melhores e a gente não pode ter casos como esse aqui, né? Por exemplo, de Nova Viçosa, que nós temos 51%, ou seja, metade do município, do território do município é eucalipto, né? Ou seja, essa empresa de celulose resolve sair daqui e quebra a região toda, né? Então, esse é um dos grandes problemas que você tem, você ter uma concentração, pouca diversidade de atividade, tá? E aí a gente vai para os municípios com maiores de pastagens, que para mim esse é o grande vilão da parte ambiental aqui, da parte hídrica da região. Não porque eu não queira que exista atividade de pecuária, né? Mas porque ela é mal manejada. Então, nós temos os municípios com maiores de pastagem. Nós temos Itanhem, que é 80% do município. Tá? Medeiros Neto, 78%. Tá? Jucuruçu, 72%. Vereda, 71%. Lagedão, 62%. Teixeira de Freitas, 57%. Itamaraju,
Ibirapuera, tá bom? Essa cultura tem uma leve redução das áreas, tá bom? É a principal cultura da região. O pessoal fala muito de eucalipto, mas a principal cultura da região é a pecuária, tá? Onde a gente ocupa as maiores áreas de extensão aí. Novamente, sou contra a atividade, mas você ter 80% do município de Itaém só de pastagem, me parece a contramão da diversidade, né? A gente tem que valorizar a diversidade de atividades para que possa ter abastecimento do município, do município como um todo. Certo? Enquanto nós temos Medeiro Neto 78%, Jucuruçu 72%, tudo. Tá? Então, nós temos grandes extensões de pecuária aqui, de pastagens. Depois nós temos municípios com maior área de vegetação nativa, tá? Ou seja, os grandes maciços de vegetação nativa que nós temos. São Prado, Alcobaça, Caravelas, Itamaraju, Nova Viçosa e Jucuruçu. Tá? Nós tivemos um aumento dessas áreas de vegetação nativa em 2018 e 2022. Tá? Aparentemente, nós temos projetos de restauração florestal e está tendo uma tendência de não ter diminuição das áreas de vegetação nativa, que me parece ser positivo na região aqui, tá? Não ter perda de mais biodiversidade. Tá? Destaque para o município de Prado, que ele tem 2 parques de unidade de conservação no município. Então, isso assegura ao município de Prado grandes áreas de vegetação nativa. Os municípios com maiores desmatadas em 90 e 2022, ou seja, quais municípios abriram mais áreas e removeram a vegetação nativa. O Itamaraju, que desmatou 25% do seu município entre 90 e 2022, ou seja, em 32 anos, perdeu 612 quilômetros quadrados de vegetação nativa. Jucuruçu perdeu 615, que dá praticamente 41% do território do município. Tá? Itanhem, 380, Prado também. Tá? E essas alterações elas vêm reduzindo ao longo do tempo. Tá? Essa perda de vegetação nativa está sendo reduzida, por os municípios de Mucuri, Prado e Vereda ainda apresentam redução de vegetação nativa. Tá? Então, uma observação aí. Antes de eu passar para o próximo slide, tá? Alguém tem algum questionamento, alguma coisa? Uma pergunta aqui? Pode falar, João, por favor. Professor, mais uma dúvida que surgiu. Está conseguindo me ouvir? Claro. Pronto. Mais uma dúvida que surgiu, igual, por exemplo, Itanhem, que é 80% utilizado, no caso, para de pastagem, né? Suponhamos que pega nas áreas de eucalipto, igual o senhor falou, que se, por exemplo, a empresa responsável sai da área, não quer mais trabalhar ali, é prejudicial porque grande parte da área estava comprometida para aquele uso. Qual pode ser o que pode fazer com esse solo? Porque eu não entendo muito do manejo de eucalipto, mas tudo que é mal manejado prejudica, né? Então, de certa forma, o solo deve ser prejudicado. Quais seriam as opções para voltar a utilizar aquele solo? Bom, assim, se sair atividade, por exemplo, do eucalipto aqui, quebra o extremo sul, tá? Isso é um grande problema. E quando eu falo do solo mal manejado, que eu vejo assim, que o pessoal comenta muito, o eucalipto puxa muito água, seca muito o solo, tudo. Por que que isso acontece? Porque ele é uma cultura, pensa no seguinte, você coloca uma criança, pensa numa criança. Uma criança é uma pessoa, não sei, que ela demanda muita energia, demanda muita água, atenção, comida, tudo, certo? Porque ela está em fase de crescimento. Mas chega uma hora quando essa pessoa fica adulta, ela para um pouco, estabelece um pouco mais isso. Né? E o eucalipto é a mesma coisa. Você está utilizando uma cultura, coloca lá uma muda, ela vai demandar muito recurso, atenção, tudo. E ela começa a crescer. E quando ela começa a virar um adolescente, você coloca outra criança lá no local. Então, ela sempre está fazendo isso. Então, assim, ao meu ver, primeira coisa, a população, de uma forma geral, ela deveria lutar para que tivesse uma maior diversidade. Porque, assim, ao meu ver, ela fica aqui, parece muito pensamento de colônia ainda.
A gente produz a matéria-prima, processa, coisa simples, faz a celulose e envia para outras regiões, por exemplo, Paraná, que faz laminado, chapa de madeira, tudo, MDF e tal. Vem para cá as chapas para a gente fazer móveis. Hoje já vem os móveis prontos. Por que a gente não poderia fazer as chapas aqui? E fazer o manufaturado e vender já o manufaturado pronto, em vez de vender commodity. No próprio Brasil. Fomentar um polo moveleiro aqui. Então, assim, eu questiono esse tipo e, assim, o uso do solo, de uma forma geral, a gente precisa dar que esse ciclo seja menor, seja maior, ou seja, não se corte tanto, ou seja, promover o eucalipto para a produção de madeira de móveis, que já tem bastante já, né? Porque o corte, em vez de ser 5 anos, 4 anos, é em 20 anos. E parece uma atividade mais assentada e a progressão melhor. Tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, João. Tá ótimo. Entendi. Obrigado. Tá. Mais alguém tem algum questionamento? E no caso da pecuária, o que eu questiono muito é que não tem sistemas de controle de conservação de água e solo, por exemplo. Não tem rotação de pastagens, não tem sistemas que façam o solo produzir água. Entendeu? Então, esse é um problema que eu vejo aqui na região. Tá? Passando aqui. Isso aqui é as alterações, de uma forma geral, no extremo sul da Bahia. Então, o azul é a agricultura. Entre 1990 e 2022, ela permanece mais ou menos estável aqui nesses 13 municípios. Ela varia de 5%, aumenta um pouquinho para 10%, mas fica de 5% em 2022. Ela é variável, tá? Porque quando o preço da abóbora está bom, você troca, o preço do mamão está bom, você troca. Então, ela tem essas variações aí. Melancia também, que é outra cultura importante aqui. O eucalipto, ele começa mais baixo, ele tem uma grande ascensão, até 2006 aqui na região, e depois ele permanece estável de uma forma geral. A vegetação nativa, que é esse roxo aqui, ela é alta aqui, basicamente a mesma quantidade. Em 1990 nós temos de áreas de pastagens e vegetação nativa, mas ela tem uma queda. E ela acompanha muito essa parte do eucalipto. Não sei se vocês estão percebendo, ela é meio que espelhada, essa linha vermelha aqui. Então, ela decai aqui, decaiu, tá vendo? Volta a decair. Ela sobe um pouquinho aqui e decai de novo. Na verdade, isso aqui deve ser um erro de classificação ou troca de metodologia. Ela permanece estável aqui, mais ou menos. Enquanto que a área verde, a área de pastagem, ela decai aqui, né? Na verdade, ela é bem espelhada a eucalipto aqui, desculpa, eu coloquei ao eucalipto não, mas a pastagem, que é bem espelhada à cultura do eucalipto, depois de um tempo aqui em 2006, ela volta a subir de novo, né? E isso tem uma explicação, que eu vou colocar aqui. Tá? Só voltar aqui, eu vou avançar, depois eu volto ali. Por que aquela cultura do eucalipto, ela sobe e fica estável, a cultura da pastagem ela reduz junto com o eucalipto, ou seja, enquanto o eucalipto sobe, a pastagem reduz, depois de um tempo a pastagem sobe de novo. Em 1990, as áreas predominantes de pastagens estavam aqui, ó, localizadas nessa região, entre Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas e Ibirapuã. Tá? Acontece o quê? Na região, para quem é da região sabe que isso aconteceu, grandes madeireiras, tipo assim, o ciclo de exploração da região econômica foi o quê? Nós tivemos o ciclo de extração da vegetação nativa, né? O advento da BR-101 ali. Nós tivemos grandes madeireiras explorando essa região e tirando a vegetação nativa. Vocês podem perguntar para os pais de vocês ou quem é mais velho a quantidade de serrarias que tinham aqui na região. Então, remover essa vegetação nativa e depois da remoção dessa vegetação nativa foi implantada as pastagens. Então, os dados do censo em 90 já estão essas pastagens implantadas. E aí, em 90, 2002, assim, você começa a adivinhar a entrada do eucalipto.
da cultura do eucalipto, que compra essas áreas de pastagens, tá certo? Aqui. E essa atividade de pecuária, ou seja, em 2002 a atividade de cultura do eucalipto está concentrada aqui mais ao sul, nesses municípios. E a atividade pecuária que estava mais aqui desses municípios sobe aqui para Itaém, Jucuruçu, Itamaraju, Medeiros Neto. Então ela migra de local. Então o eucalipto ele faz isso daí. O eucalipto em si ele não fomenta diretamente a abertura de novas áreas de vegetação nativa. Mas como ele compra as áreas de pecuária, ele empurra a atividade de pecuária para outra região aqui no território de identidade. Tá? Esse é um movimento muito importante que a gente identificou aqui. Tá? Dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Estão prestando atenção no que eu estou falando? Bom. Então, no território do extremo sul, né, ele compõe 18 mil quilômetros quadrados, 18.510 quilômetros quadrados. Né? Nós tivemos uma perda entre 1990 e 2022 de 2.686 quilômetros quadrados de vegetação nativa, o que responde a quase 400 mil campos de futebol. Nesse período, a pastagem ela teve muito pouca alteração, variou só 2,7%. A vegetação nativa que teve maior alteração, né, teve uma redução de menos 14,5%. O eucalipto teve uma grande ascensão, que foi de 10,4%. Tá? Mas essa pastagem aqui está muito mascarada, né? Voltando àquele slide anterior, né? Ou seja, enquanto a área de pastagem ela decai, a área de eucalipto sobe. Por quê? Porque o eucalipto está comprando as atividades de pecuária. Porém, a atividade pecuária ela volta a subir porque ela migra para outra região. E nessa migração, dá uma olhada na questão da vegetação nativa, reduz a vegetação nativa aqui, porque é ela que vai fazer a exploração dessas novas áreas aí. Certo? E aqui um outro estudo que a gente fez, esse é um estudo do mestrando, né, o Eric, ele fez uma simulação de uso-ocupação do solo, de como vai ser Porto Seguro no ano de 2029, 2039 e 2049. Ou seja, nós projetamos o uso do solo para 20 anos à frente. Tá? Como é que vai estar esse uso do solo mais à frente? Por incrível que pareça, as nossas tendências estão vendo estabilização. A gente não está vendo grandes alterações mais no uso do solo ao longo do tempo, a partir do que nós temos de política hoje. É lógico que se mudar a política mais à frente, essas simulações aqui, que foi feita aqui, ela não é mais válida. Mas pelo que os dados que nós temos hoje, me parece que vai ter uma tendência de estabilidade. O que a gente identificou nesse estudo, tá? No caso de Porto Seguro, e a gente vai ter grandes pressões no litoral, de empreendimentos imobiliários no litoral. Tá? Mas, e são áreas pequenas, então, com relação ao município como um todo, é muito pouco alteração, mas visivelmente vão ser grandes alterações ao longo da costa. São simulações que a gente fez a partir do Mollusc, né, que é um software, na verdade um algoritmo, que a gente faz a implementação com dados que nós temos de uso do solo, carrega ele simula para a gente o futuro. Tá? Então, no extremo sul da Bahia, a principal dinâmica que nós identificamos, a conclusão que nós tivemos, foi o quê? Que ela tem um ciclo, né? Ou seja, nós chamamos de extração da vegetação nativa, depois a implementação das pastagens, né? E essas áreas de pastagem foram colocadas pela monocultura do eucalipto.
Feito isso, volta para o novo ciclo, que foi o caso aí da migração da atividade pecuária, fez a extração da vegetação nativa e vai fazer a implementação das pastagens. Isso não me garante que vai ter a implementação da monocultura do eucalipto mais à frente, naquelas regiões ali que nós discutimos, né? São essas áreas aqui. Me parece muito mais que a expansão está muito mais para a cultura, pequenas culturas como café, tá? Tem uma rentabilidade ótima, cana-de-açúcar também, que está crescendo na região, do que para a monocultura do eucalipto por si só. Tá? O que me parece bom, porque dá diversidade para a área, para a região. Antes de iniciar uma nova parte de um novo projeto que nós tivemos aqui, certo? Alguém tem algum questionamento? Colocação? Você pode abrir o microfone e falar, tá bom? Também. Professor, boa noite, é Isaac. Pode falar, Isaac. Na verdade, minha dúvida, eu gostaria que o senhor repetisse de novo, a época que as madeireiras foram fortes aqui na região. Olha, acho que foi antes, entre 70 e 80, né? Começou o ciclo dessa extração de madeira para a implementação da pecuária. Mas eu não vou afirmar porque eu não estudei isso afinco. Eu começo a estudar a região a partir de 1990, tá? Porque foram os dados que nós temos. Tá? Mas isso ela começa na década de 80, tá? 70 e 80 ali. Beleza, obrigado. É só para mim ver com meus pais também a respeito, porque eu já quis estudar sobre isso. Eu lembro que eu acho que foi um dos meus pais comentou que Eunápolis começou a ficar muito forte, foi nessa época. E foi a ascensão do extremo sul, né? Começou. Porque começou a ter atividade econômica. Deixou de ser uma terra esquecida, começar a ter giro, né? Assim, mas isso gera um impacto também ambiental, né? Também. Mas da atividade, da giro, entendeu? O progresso tem seus malefícios e os benefícios, tá? E coincidência ou não, acho que a primeira empresa de celulose, acho que foi Neonápolis, não foi? Bahia Sul, parece, alguma coisa assim. Veracel, celulose. Isso, acho que é isso. Que aqui devia ser atendido aqui na região devia ser atendido pela ali, Aracruz Celulose, né? Porque a Aracruz Celulose começou a implementação aqui, né? Depois vem a Veracel também. Então, começa as atividades. Depois é implementada ali a Aracruz e vira fibra, né? E, na verdade, vira fibra não. Era fibra, Aracruz, depois vira fibra, depois vira tudo... Agora esqueci o nome. Suzano. Bom, continuando, a gente vai falar um pouquinho da influência que essa alteração do uso do solo teve nas bacias hidrográficas daqui, né? Principalmente da atividade hídrica do rio Peruípe, que é o rio que deságua lá em Caravelas, no rio Itanhem, que é o que deságua em Alcobaça, ele tem também o nome Rio Alcobaça, e na bacia do rio Jucuruçu, né, que é a bacia do rio que deságua no Prado. Tá bom? São as três grandes bacias aqui do extremo sul. Bom, isso aqui eu já falei com vocês na aula anterior, vou passar. Tá? Como é que está a situação da bacia do rio Peruípe? Tá? Então, no rio Peruípe, em 1990, ela era praticamente predominada por pastagens, né? São as áreas em marrom aqui. A partir de 2022, tem uma dinâmica de uso, você tem a troca da pastagem por eucalipto. Tá? Então, isso a gente já viu ali naquele slide anterior ali. Do rio Itanhem, né, nós tínhamos alguns maciços de vegetação nativa aqui, nós tínhamos áreas de pastagens aqui, tá? Porém, isso em 90, porém, em 2020, 2022, o que predomina
A bacia do Rio Itaém é área de pastagens, essa área marrom aqui. Então, assim, teve uma grande perda de vegetação nativa. Tá? E o rio? Tivemos também dois trabalhos aqui que foram publicados, que já foram publicados, foi publicado essa semana aqui, o de Medeiros Neto entre Teixeira de Freitas e Alcobaça, tá? A qualidade da água. Nós fizemos dois trabalhos, duas dissertações de mestrado, avaliando a qualidade da água entre Medeiros Neto e Teixeira de Freitas, entre Teixeira de Freitas e Alcobaça. São dois trabalhos diferentes, que analisou a coleta de água, fizeram 15 locais diferentes, né, ao longo do ano, e a gente viu que nenhuma dessas da qualidade da água não se enquadra na classe 2, né, que é o quê? Essa água ela pode ser consumida após tratamento. Tá? Então, assim, não é culpa da Embasa, mas a água que a Embasa trabalha, ela não deveria ser fornecida para a gente, para consumo. Tá bom? Então, a realidade é essa aí nossa. A água que nós estamos vivendo não é uma água de qualidade, mas não é culpa da Embasa nesse ponto, nesse quesito. Tá? Então, aqui está no Rio Itaém, né? A gente fez essas leituras entre Medeiros Neto e Teixeira de Freitas. A gente pegou Nova Lídice ali também, tá? A usina Santa Maria, ali dentro de Medeiros Neto, né? Que é um caos ali, tá bom? Em outros pontos. E também a gente pegou também descendo aqui no sentido da ponte ali da BR-101 até a foz ali do Rio Itaém, próximo à praia de Alcobaça ali. E como é que está a situação no Rio Jucuruçu, né? Rio Jucuruçu, a bacia do Jucuruçu, ela tinha grandes maciços de vegetação nativa, que é esse verde claro aqui. Poucas áreas de pastagens, né? Isso em 90, mas em 2022 nós temos muita área de pastagem. Tá bom? Então a gente tem uma grande perda de vegetação nativa aqui na bacia do Rio Jucuruçu. Tá bom? Então aqui está um panorama da ocupação do solo nas três bacias. Certo? Nós tivemos na bacia do Rio Peruípe um aumento da agricultura, um aumento esmagador aqui, né? Hoje a bacia do Jucuruçu é 32%, a bacia do Peruípe é 32% de eucalipto, a pastagem foi uma redução forte aqui, e a vegetação nativa teve uma leve redução, porque foi feita aquela troca entre pastagem para eucalipto. Na bacia do Rio Itaém, ao contrário, né? O que nós tivemos uma forte tendência de aumento da pastagem, uma grande redução de vegetação nativa, porque isso fez um novo ciclo, e similar à bacia do Rio Jucuruçu. Um grande aumento da vegetação da área de pastagem, uma enorme redução da vegetação nativa. Aí, tá? Foi a bacia que mais foi degradada ao longo desse tempo. Algum questionamento quanto a isso? Perguntas? Vocês estão me ouvindo? E essa diminuição também de vegetação diminui a quantidade, né, do volume de água. É isso que a gente vai ver mais à frente. E não só aumento do volume de água, mas aumenta as enchentes. É uma coisa que a gente está vendo aqui também. Vou mostrar para vocês que a gente fez uma previsão que aumentasse as enchentes, e aumentou. Tá? Então a gente fez uma expedição à bacia do Rio Itaém, tá? A gente saiu daqui de Teixeira de Freitas, a gente foi até a nascente, tá? Do Rio Itaém, tá? Em Fronteira dos Vales. E essa é a situação da bacia, ou seja, pouca área de vegetação nativa, as áreas de pastagem são áreas bem degradadas, tá vendo? Quando nós temos a parte do rio, nós temos muita eutrofização aqui, né? Isso aqui é água a pé, porque você tem grande quantidade de nutrientes na água para que possa crescer. Nós encontramos uma usina a fio d'água, né? Ou seja, a água devia passar por cima dessa barreira aqui, esse murinho aqui, mas ela está passando por baixo, deve cavar um buraco ali, a água passar por baixo, ou seja, está
pedindo socorro aí. As áreas de pastagem são assim, ou seja, você não tem nem pasto, não tem nem vegetação para o bicho comer. A área seca. Né? E quando a gente chega em Minas Gerais, começa a mudar um pouco a situação, a gente consegue encontrar situações desse tipo. Uma pastagem mais verdejante. Em 300 quilômetros que nós andamos, essa aqui foi a única área de conservação de água, proteção de nascentes que a gente viu. Ou seja, que é uma coisa simples, a gente vai proteger a nascente para que não esteja pisoteio de animal para ter a produção de água. Vegetação nativa é importante, porque aumenta a infiltração da água no solo. Essa infiltração aumentando, você produz a água. Falei um pouquinho disso na última aula que eu ministrei sobre ciclo hidrológico. Ou seja, você tendo vegetação nativa, você aumenta a infiltração de água no solo, o que produz água. Se você não tem vegetação para proteger o seu solo, você não vai ter aumento dessa infiltração. Você vai gerar mais escoamento superficial, vai gerar mais enchentes e abastece menos o lençol freático. E sem pisoteio também, né, professor? O pisoteio do animal na nascente é péssimo. Você acaba tendo compactação do solo ali. E o animal vai na nascente beber água. Ele procura água. Ele é animal, pelo amor de Deus, ele tem que tomar água. E depois nós tivemos uma expedição que saiu aqui de Itamaraju, né? Foi essa linha vermelha aqui, foi até a nascente, o Rio Jucuruçu, né? Lá na beirinha lá. E aí, no Rio Jucuruçu, aparentemente a gente foi numa época que também estava mais chuvoso, e a gente viu uma situação um pouco diferente também, né? Calado mais alto aqui da água, novamente, mas também sem proteção das encostas, tudo, nenhum sistema de terraceamento, por exemplo. Essa linha azul aqui foi a linha de água que teve na enchente, tá? Eu marquei aqui, assim, mais ou menos era a altura que deu. Esse aqui é uma régua de estação fluviométrica. A gente pegou os dados, a gente trabalha com esses dados aqui. Eu vou mostrar para vocês aí, isso. E aqui, ó, para quem conhece Jucuruçu, tem uma pontezinha ali no centro. Essa foi a marca d'água. A água chegou nessa marca aqui, a linha azul aqui, que eu coloquei assim, didaticamente, para vocês terem ideia do volume de água que passou por ali. E por que teve todo esse volume de água? Porque você teve uma grande perda de vegetação nativa, ou seja, essa água, em vez de filtrar e abastecer o lençol freático para produzir água, ela escoou, fazendo aquela enxurrada, gerando grandes volumes de enchentes. É o que nós vimos aí nos últimos tempos, né? Tivemos 2 enchentes seguidas aí, né? Em 2021, se eu não me engano, né? 2020 ou 2021. 2022, sabe? Então, assim, várias enchentes seguidas aqui na região do extremo sul. E falta de água também, né? Nós tivemos os dois extremos. Aqui me parece quando chove, quando a água é um problema, tanto quando chove quanto não chove, né? Então, os extremos estão graves aqui. E aqui é próximo da nascente do rio Jucuruçu, já tem uma conservação melhor, ou seja, Minas está melhor do que a Bahia nesse quesito, tá? E aqui é a nascente do rio Jucuruçu, toda florestada. A nascente do Itaém também está toda florestada. As nascentes mais extremas, né? Nós temos várias nascentes no rio, na bacia. Tá. Antes de eu entrar, como é que teve essa relação? Como é que essa relação do uso do solo afeta a quantidade de água? Alguém tem algum questionamento? Bom, esse é um trabalho publicado pela Emily, que foi uma orientada minha de mestrado, tá? É o outro trabalho esse aqui também. A gente fez como essa influência, essa troca de uso do solo, né, troca por vegetação nativa, por pastagem, por eucalipto, tudo, afetou a quantidade de água no rio, nas 3 bacias. Então, está aqui a análise estatística. Então, vocês falaram, professor, tem um monte de hieroglifo aí, né? Olha, me desculpe, se você quer fazer ciência, tem que saber estatística, tá bom? Então, o que é isso aqui? A gente analisou o que nós chamamos de estacionalidade das vazões. Nós pegamos os dados, né? A gente pegou dados bem antigos aqui, certo? Mais de 30 anos de dados, o intervalo de análise foi de 81 a 94,
tá errado, tá? É 81 aqui, a 94, de 95 a 2019. Então, nós temos de 81 a 2019. Tá? São quase 40 anos de dados. Tá bom? Na verdade, são 81, 90, aqui está 97, está errado, é 81, né? Então, são 38 anos de dados. Nós pegamos 38 anos de dados, dividimos esses dados em dois, tá? Ou seja, 19 anos para cada. Então, a média A, ela corresponde aos 19 anos mais antigos e a média B aos 19 anos mais novos. E essas vazões, esses códigos aqui, são vários pontos de leitura ao longo das bacias hidrográficas dos rios. Então, nós temos vários pontos na bacia do Rio Jucuruçu, 2 pontos na bacia do Rio Itanhem e 1 ponto na bacia do Rio Peruíbe. Na bacia do Rio Jucuruçu foram 5 pontos analisados. Assim, quando eu coloco o asterisco, eu estou dizendo que significativamente teve diferença estatística. A gente fala, quando a gente fala em ciência, a gente tem que comprovar as coisas. Por isso que eu falei com vocês, o que eu mostro para vocês aqui não é, na verdade, dados de previsão, nada disso. São dados reais. Não estou falando de relatório de PCC, nada disso. Estou falando de dados reais de pesquisas daqui, feitas pela gente. Então, a vazão média é aquela vazão que a gente espera do curso da água, aquela quantidade de água que a gente espera ao longo da média do rio. Ela reflete muito a disponibilidade da água do rio, ou seja, quanto que o rio pode fornecer de água para a gente, ou para a natureza, de uma forma geral, né, para os meios produtivos, quanto para a flora e para a fauna. Então, a gente vê aqui que as médias A, ela está sempre maior do que a média B, ou seja, nós tínhamos mais água antigamente do que hoje. Então, 7,2, 5,5, 26, 23, 14, 11, 20, 16, 28, 20, 24, 19, 52 aqui na Fazenda Cascata, para 27 a vazão média. Metros cúbicos por segundo aqui, tá? 52 mil litros por segundo passavam debaixo da Fazenda Cascata, ali daquela ponte da Fazenda Cascata, daquela ponte que você acabou de descer a Fazenda Cascata, você tem aquela ponte. Hoje só passa 27 mil litros. Hoje reduziu para quase a metade a quantidade de água que você tinha ali dentro do Rio Itanhem. E aqui em Medeiros Neto, em Euvesse, reduziu muito essa vazão média aqui, ou seja, a vazão média, a disponibilidade hídrica aqui da região está diminuindo as vazões. Tá? A vazão máxima, nesses mesmos pontos nós estudamos aqui, nos 5 pontos do Rio Jucuruçu, nos 2 pontos do Rio Itanhem e no Rio Peruíbe, a vazão máxima é aquela que reflete as enchentes. Tá? No Rio Jucuruçu, nós tivemos um grande aumento aqui de 18 para 35 metros cúbicos. Né? Estatisticamente é o que nós conseguimos comprovar. E nós tivemos uma redução aqui também, em Euvesse, no Peruíbe. Possivelmente foi por conta da troca da pastagem, do excesso de pastagem, pelo eucalipto. As pastagens mal manejadas têm pouca vegetação, enquanto que o eucalipto apresenta uma rugosidade maior no seu solo, que reduz um pouco as vazões máximas aí nesse caso. Tá? E a vazão mínima é que a gente espera que passe ao longo de todo o tempo, a menor quantidade de água que a gente espera que passe, está cada vez diminuindo mais. Então, você pode ver comprovando aqui todos os valores aqui dos anos mais antigos são menores que os anos mais recentes. Uma grande redução, novamente, da Fazenda Cascata aqui, que reduziu em mais de 300% aqui, 300% a quantidade de água aqui que reduziu. Então, uma grande perda de água aqui ao longo desse tempo. Dúvidas aí, pessoal? Expliquei direito, vocês entenderam essa parte?
Bem que o professor podia dar uma aula de estatística, né? No componente para a gente. Estatística é importante, tá? E aí, lembrando que vazão é a quantidade de água que passa no rio ali num determinado tempo, ou seja, 30 mil litros por segundo passando. Então, a gente está tendo uma redução dessas vazões médias e mínimas, que reflete a quantidade de água disponível. Estamos tendo um aumento, principalmente, dessas vazões máximas. Quando você olha aqui, né, boa parte está aumentando as vazões máximas, né, com o grande aumento aqui, ó, no Jucuruçu, que foi uma das grandes áreas que nós tivemos de enchentes, né, Jucuruçu e Itamaraju. Itamaraju faz parte da bacia do Jucuruçu. Então, esse trabalho que a gente publicou, tá, nós publicamos ele em 2021, mas ele estava pronto já em 2020. Ele já estava pronto. Tá? Então, a gente estava prevendo que ia ter enchentes em Itamaraju, de Jucuruçu ali um tempo já, certo? Se aumenta essa seta azul aqui. Bom, tá certo, Cleverson. E aqui nós temos análise de correlação, né? E aí, novamente, eu vou voltar à estatística aqui. O que são essas correlações? Tá? Então, eu vou correlacionar, por exemplo, se a vazão, se a cultura, por exemplo, do eucalipto aumentou, ela tem uma relação direta, por exemplo, com o aumento da vegetação, redução da vazão mínima. Então, a gente fez esse tipo de estudo. Tá? Então, a gente correlacionou. Então, para fazer essa análise de correlação, a gente fez uma análise estatística, a gente tem que estudar a estacionalidade das séries, tem que fazer análise da normalidade do resíduo, para ver esse tipo de correlação que ela faz. Então, eu vou simplificar aqui. O que nós encontramos de correlação aqui? Em relação à vazão mínima. Tá? O aumento de áreas urbanas de eucalipto e de pastagens, elas vão reduzir, quanto maiores áreas, você vai aumentando as áreas urbanas, as áreas de eucalipto, as áreas de pastagens. Nas 3 bacias, nós encontramos uma relação que diminui as vazões mínimas, ou seja, reduzem a disponibilidade hídrica da bacia. Enquanto o aumento de áreas agrícolas e o aumento de áreas de matas ciliares aumenta essa disponibilidade hídrica aqui nas bacias. Foi isso que a gente encontrou. Entenderam isso? O professor, a chamada é uma cortada, chama internet. Tem como você explicar de novo, por favor? Claro. Aqui nós estudamos a relação que o aumento ou a diminuição de um efeito causa no outro. Então, à medida que você vai aumentando as áreas urbanas dentro das bacias, elas têm um efeito de reduzir as vazões mínimas nessas bacias. Aumento de metabolização do seu solo, diminui a infiltração. O aumento das áreas de eucalipto também reduz as vazões mínimas. E o aumento das áreas de pastagens diminui essas vazões mínimas. Tá? Enquanto que nós encontramos que o aumento das áreas agrícolas e aumento de matas ciliares, aquelas matas que vão ao longo do rio, elas tendem a aumentar essas vazões mínimas, que refletem muito a disponibilidade hídrica de uma bacia. Perfeito, João? Sim, entendi agora. Obrigado. Tá bom. E aqui nós temos a relação da vazão média. O que nós encontramos? Que o aumento de matas ciliares e florestas, ela tende a aumentar a vazão média das bacias, ou seja, aumenta a disponibilidade hídrica dessas bacias. Isso é comprovado estatisticamente por aqui. Tá? Bom, com o crescimento da cidade, a vazão vai reduzir. Tem como ludibriar isso e mitigar? Existem formas de a gente mitigar isso, sim, Gustavo. Tá? Ao final
da apresentação aqui, eu vou mostrar a forma de a gente produzir água. Aumentar a quantidade de água numa bacia, por exemplo, tendo atividades agrícolas, tendo centros urbanos também. Tá? No centro urbano, a gente precisa principalmente respeitar a legislação, ou seja, a gente não pode permeabilizar todo o seu solo. Então, o que eu vejo muito aqui em Teixeira é que as pessoas não respeitam, por exemplo, você tem na sua casa, seu terreno, você tem que deixar 30% do seu terreno sem construir. Por quê? Porque ele tem que ser uma área de recarga do seu lençol freático, para que infiltre água. A pessoa faz o quê? Taca cimento em tudo. Essa é a realidade. Bacia do Rio Buranhém e Porto Seguro, né? Que é um outro estudo que a gente fez, da Gabriela, que é outra orientada minha. Né? No Rio Buranhém, a gente viu também que nós temos essa redução das vazões também lá. Tanto nas vazões mínimas quanto máximas, tá? Ou seja, quer dizer, a precipitação está diminuindo na região lá de Porto Seguro e as vazões mínimas estão também reduzindo, tá? Lá na região de Porto Seguro. A gente fez esse mesmo estudo para a bacia do Rio Buranhém, que é aquele rio que deságua lá entre Porto Seguro e Arraial da Ajuda. Tá? Aqui eu já falei desse estudo. E aqui um estudo que saiu o ano passado, está bem fresquinho isso aqui, isso é 2024, tá? Que a gente estudou a análise da precipitação na Ileia Baiana. O que é a Ileia Baiana? É uma região do território que dá entre Linhares, no Espírito Santo, até Ilhéus, na Bahia. Então, é uma região muito grande, tá? E a gente fez esse estudo das análises das precipitações de todo esse território, tá bom? O que a gente viu? Então, de Linhares até Ilhéus, nós estudamos mais de 114 estações pluviométricas. Tá? Esse foi um estudo conduzido pelo Bento, tá? Que é um aluno do BEI Ciências, depois ele está fazendo engenharia agrícola no campus de Itabuna, e pelo esqueci o nome, pelo Eli, que também conduziu isso. Quem me ajudou a compilar todos os dados finais para a gente fazer a publicação foi o Fernando, que felizmente ele faleceu pouco antes de a gente mandar o trabalho para a publicação. Ele sofreu um acidente de carro e faleceu num acidente de carro, tá, o Fernando. E a gente, mesmo assim, a gente publicou e colocou memória dele, que ele faz parte do trabalho. Tá? Então, desses 114 estações que nós estudamos aqui, entre Linhares e Ilhéus, tá? Nós identificamos 14 estações comprovadas estatisticamente que está reduzindo a quantidade de água. Ou seja, a chuva está diminuindo. Nós estudamos dados de 71 a 2022. Ou seja, são mais de 50 anos de dados. Nós trabalhamos aqui, novamente. Muitas vezes, quando vocês veem questão de mudanças climáticas, vocês veem previsões, tudo, dados específicos. Não, a gente não está falando de dados específicos, a gente está falando de dados reais daqui da região. Nós estamos reduzindo a quantidade de água que chove na região aqui. Alinhado a isso, a alteração do uso do solo que nós temos está diminuindo as vazões também da região. Então, a gente temos 2 pontos de redução da disponibilidade hídrica aqui. A alteração do uso do solo e a redução das precipitações aqui na região. Então, é grave no território, tá? Isso que a gente vai entrar logo, a gente vai entrar num colapso aqui por falta de água. Tá? Agora, é importante frisar que essa redução dessa precipitação não está atrelada à alteração do uso do solo. Ela é uma parte de mudança do clima. Porque essa região toda aqui, ela faz parte da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. E esse bioma recebe o nome Mata Atlântica porque ele está ligado ao Oceano Atlântico.
que boa parte da precipitação que ocorre aqui nessa região, ela vem do Oceano Atlântico. A umidade, ela vem do Atlântico, então está chovendo mais no oceano e menos no continente. Então, é isso que está ocorrendo. Tá bom? E todas as estações que nós olhamos aqui, na 114, 113 apresentaram reduções. 14 a gente conseguiu provar estatisticamente. Uma única estação apresentou aumento, mas não estatisticamente significativo. Tá? Mas nós tivemos a grande redução. Dúvidas, perguntas, questionamentos aqui? Vocês estão prestando atenção? Bom, vamos lá. Então, são essas aqui as estações que apresentaram redução, né? Entre Teixeira de Freitas, aqui, uma redução de 30% da precipitação. Itajú Colônia, Goji, Pinheiros, Pedro Canário, Nebeg, Montanha, Cubaça, Mascote, Nova Venécia, Aracruz, Itajuípe, São Mateus, ou seja, toda essa região aqui está tendo redução do volume precipitado. Tá? Tá chovendo menos. Tá bom? E aqui uma outra estudo que a gente fez, aqui mais já no sudoeste da Bahia, que vai ali da região de Vitória da Conquista até Mucugê ali em cima. Nós estudamos várias estações pluviométricas também nessa região aqui, dá para ver legal, toda essa região a gente estudou, que é a bacia do Rio Pardo, tá? Que a gente fez uma análise, trabalho do Bento com o Terêncio, tá? O Terêncio foi um aluno de mestrado nosso, e o Bento foi uma iniciação científica meu, que trabalhou naquele projeto da ILEA e trabalhou aqui também. Nós estudamos 20 estações de chuva, né? E todas as 20 estações apresentaram reduções estatisticamente significativas do volume precipitado. Ou seja, nessa região aqui toda está chovendo menos. Tem uma estação que não apresentou redução aqui. Foi Ipiaú, aqui, só. O resto todas apresentaram redução do volume precipitado estatisticamente, tá? Significativo. Ou seja, toda essa região está chovendo menos também. Não sei se um tempo atrás vocês viram, saiu um artigo falando sobre isso, que a Bahia está sendo decretado como a região quase deserta, áreas desérticas estão aumentando aqui na Bahia. Tá? Esse é um processo da mudança do clima também. Essas reduções são processos de mudanças do clima. Tá? Um próximo passo que a gente está fazendo agora, a gente está analisando a Bahia como um todo, todas as estações da Bahia, para ver a redução dos volumes precipitados na Bahia, e também verificar se está tendo concentração de chuvas. Por quê? Uma coisa é reduzir o volume que caiu ao longo do ano todo. Outra coisa é a gente analisar se está concentrando essa chuva em determinadas épocas do ano. Então, a gente vai fazer o próximo passo, a gente vai fazer esse tipo de estudo agora. Tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Posso prosseguir? Bom, o que a gente pode fazer para alterar essa situação? E como fazer para produzir água? A gente pode produzir água? A gente pode produzir água. Tá? Essa é uma parte muito interessante da coisa. O que eu posso fazer para produzir água? A gente pode transformar essas áreas de pastagens aqui, ó, que você não tem nem vegetação para animal, serra pelada aqui, com erosão, né? Esse ponto aqui, e transformar nisso daqui. Isso aqui, ó, desse lado direito aí do slide, é uma propriedade daqui de Teixeira de Freitas, tá? Onde você tem as duas principais culturas da região, o eucalipto e a pastagem. Mas você tem uma pastagem exuberante. É uma fazenda que eu revisitei recentemente. Eu perguntei para ele, como é que tá as nascentes aqui? As nascentes estão voltando a brotar água. Por quê?
Você tem vegetação, você está cuidando ali do seu solo e não está abdicando da atividade. Entendeu? Então, assim, é algo que deve ser pensado e algo que deve ser pensado também por pagamento de serviço ambiental. Ah, mas não está conservando vegetação nativa. Mas está conservando água, está conservando solo. É um serviço ambiental. Tendo atividade rural ali. Tá? Então, e as áreas de vegetação nativa na propriedade são grandes. Tem matas ciliares preservadas. Eu até achei estranho. Quando eu visitei a propriedade, eu olhei as imagens de satélite rapidamente para ver o que estava acontecendo. Aí, o proprietário conversando comigo, falando que eles eram da atividade de pecuária, foram para a atividade de silvicultura, que é o eucalipto. Na atividade de silvicultura, eu sempre falo que ela é mais benéfica que a atividade pecuária, por quê? Quem produz eucalipto tem que ter a série de certificações florestais para você poder vender o seu produto. Dentro das certificações florestais, você tem que estar dentro da legislação ambiental. Então, quando você olha as imagens de satélite, as áreas de eucalipto tem mata ciliar preservada, tem nascente preservada, tá? Ali. Então, ela reserva legal preservada. Então, ela tem que andar dentro da linha. Não porque ela quer entrar dentro da linha, mas para ela vender, ela tem que estar dentro da linha. Então, eu acho melhor isso. Então, o próprio mercado regula nesse quesito essa questão dos problemas ambientais aqui. Tá? Então, isso é muito importante e muito interessante. Tá? Outro processo interessante é a questão do plantio direto. Né? As atividades agrícolas ela terem uma proteção maior do seu solo. Atividades agroflorestais, né? Que você promove sempre, o solo sempre está sempre coberto de vegetação. Tá? Alterações de culturas aqui, né? No caso mandalas, se você tem cinturões de culturas diferentes, o que diminui a propagação de pragas e aumenta a questão de filtração do solo. Você sempre vai ter vegetação, né? A prática de terraços, que eu não vejo aqui, isso aqui é milenar, tá? São áreas aqui, essa parte mais escura dessa região aqui, a água escorre, né? Cai aqui e ela infiltra. Ela infiltrando, ela fica na propriedade. A pastagem, ela vai ter mais água para a pastagem, vai ter mais água ali para a planta e ela vai ter cultivo melhor. Então, assim, é só vantagem. E a gente não encontra esse tipo de atividade aqui, esse tipo de conservação de uso e ocupação do solo, conservação de água e solo, isso aqui. Você vai conservar água e solo. E você vai diminuir os processos erosivos aqui. Tá? Dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Esses terraços me lembram aquelas plantações que é tipo uma escadinha assim também que eu acho que não sei muito bem o motivo, mas me lembrou. Então, mas o terraço é aquelas plantações de escadinhos, isso é terraço, é milenar isso. Ah, tá. Porque acontece o quê? A água, ela vai cair, ela vai como se fosse um degrau, ela vai perder energia. Então, ela não vai ganhar velocidade, não vai provocar processos erosivos fortes. E ela vai ficar acumulada aqui nesses cantos, né? Ficando acumulada aqui, ela não tem mais energia para frente, então ela acaba infiltrando aqui. E também acho que quando chove não danifica tanto nas plantações. E nem provoca enchentes. E aumenta a quantidade de água na propriedade. E abastece o lençol freático. Que abastece, aumenta a vazão mínima, aumenta a vazão média, diminui a vazão máxima, que aumenta a disponibilidade hídrica para a região. Então, assim, a gente pode ter uso do solo, a gente tem que ter uso do solo, a gente tem que usar o solo, a gente tem que produzir. A gente tem que produzir de forma melhor. Tá? Outro processo muito comum, barraginha, que é mais barato que o terraço para você fazer. Você pega uma vertente, você faz barragens, tem bacias de água. A água, ao invés de escorrer na vertente, ela cai aqui nessa bacia, infiltra, né? Infiltrando, ela vai, ou seja, vai aumentar a quantidade de água ali.
A franja vai criar uma franja molhada, que muitas vezes as pessoas plantam nessas franjas molhadas aqui. Tá? Pequenos produtores, você pode fazer isso com pequenos produtores já, dentro da propriedade deles, para aumentar a quantidade de água dentro da propriedade. E conserva a água, conserva solo. Proteção de nascentes também, aqui uma coisa. No caso de Extrema, em Minas Gerais, né, que você teve ali um documentário bem interessante, né, pelo Globo Rural, que Extrema é um município que aumentou a quantidade de água por pagamento de serviço ambiental. O produtor de água faz isso, ele recebe dinheiro para conservar ali e aumentou a quantidade de água do município. Só benefício, entendeu? Bom, aqui a gente vai mostrar alguns de outros resultados que nós tivemos e trabalhos que nós estamos fazendo, né? É um aplicativo que a gente vai fazer para disponibilização de informações hidrológicas, que é o REBA, né, que a gente está fazendo junto com a UESB. E seria para você, a partir da sua localização, trazer dados para você facilitar seu pedido de outorga de uso da água, que é um problema aqui na região também, né? A parte burocrática para você poder fazer a outorga de uso da água, que já está legalmente correto, no caso. Tá? Aqui onde a gente fez as 3 bacias, que é uma atividade conjunta, né? A gente fez a regionalização das 3 bacias, do Peruípe, Itaém e Jucuruçu, né? Aqui tem os resultados, eu não vou ficar explanando essas equações, a gente vai implementar. Tá? E aqui um outro aplicativo que a gente está fazendo agora para Teixeira de Freitas, né, para a região aqui, que é o Alagoa, que a gente vai, é um aplicativo colaborativo, que é a partir do cadastro seu, você vê uma região que está alagada ou está uma queda de árvore, um deslizamento de terra, você vai lá, tira uma foto, traz uma informação básica, como você está no celular, ele já pega a localização que você vai ter, e quem tem o mesmo aplicativo vai receber uma mensagem, olha, bairro tal está alagado, ou estrada tal tem uma queda de barreira, ou uma queda de árvore, teve um incêndio em tal localidade, você recebe essa informação. É um aplicativo colaborativo para trazer informações desse tipo de evento que ocorre para as pessoas se precaverem. Né? Esse F Alagoas vai ser limitado só à região aqui de Teixeira, professor? Então, esse Alagoas a gente está em desenvolvimento. A gente tentou, na verdade, a gente tentou falar com a prefeitura daqui para ver se a prefeitura gostaria de ter. Tivemos resposta, assim, todo mundo ficou empolgado, mas a gente precisa de alguém que banque o custo de manutenção da base de dados, né? Não estão muito interessados, não. A gente conseguiu falar com o Teoflotone, e o Teoflotone, em Minas Gerais, vai pegar esse Alagoas. Infelizmente, Teixeira vai ficar de fora disso. Entendi. Seria bem interessante, pessoal. Aquele estado de Porto Seguro, geralmente, sempre quando chove, muita estrada desaba, acontece muito acidente, seria bem útil. E aí, para finalizar a apresentação, né, sempre trago uma palestra. Essa é uma palestra que eu sempre faço, né, talvez alguém de vocês já tenha até visto, mas eu sempre trago que esses resultados nós tivemos dos trabalhos, né, e eu sempre gosto de terminar com essa frase do Antônio de Saint-Exupéry, né, que a água não é importante, é a vida, mas é a vida, né? E ela tem que ser bem manejada, porque a falta dela vai ter problemas, né? E o excesso também concentrado ali é um problema também. Tá bom? Gostaria de saber se alguém tem uma questão, uma dúvida com relação à aula de hoje aí. Pode abrir o microfone se quiser, tal. Eu vou finalizar a gravação aqui, que aí